Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida. Eu estou fazendo aqui com vocês essa série de comentário de jurisprudência. E sempre qual que é o objetivo aqui? Eu comentar algumas decisões do STF e do STJ, são aquelas decisões importantes, e que eu quero, além de a mera repetição, a mera decoreba, eu quero que realmente vocês compreendam esse assunto, por isso são vídeos um pouquinho mais densos, um pouquinho mais extensos, porém de uma relevância bastante importante. E hoje nós chegamos com um tema muito importante, né? Foi uma tese fixada pelo STJ de tema repetitivo. Sempre que a gente tem essas fixações de tese, esse assunto se torna muito mais relevante para fins de questão de concurso público, né? E o tema que eu estou falando aqui, ele acabou sendo fixado no tema 1086, que foi o último informativo no momento que eu estou gravando esse vídeo do STJ, tá? Vamos começar fazendo a leitura e aí eu vou explicar, porque como esse tema é um caso um pouquinho mais peculiar, eu tenho que fazer uma explicação geral para vocês. Olha a redação. Presente a redação original do artigo 87, parágrafo 2º da Lei 812, bem como a dicção do artigo 7º da Lei 9527, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio por ele não fruída durante a atividade funcional, nem contada em dobro para fins de aposentadoria, relevando-se prescindível a tal desiderado a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço. Eu sei que é uma redação bem truncada, bem difícil de a gente entender, mas eu preciso fazer uma breve explicação para vocês, tá? O que acontece? A Lei 812, eu vou pular aqui a parte da situação hipotética e depois eu volto para ela. A Lei 812, ela tinha a previsão do artigo 87 da licença-prêmio por assiduidade. Essa licença-prêmio ela era adquirida pelo servidor público que a cada 5 anos de exercício, né, ele tivesse a comprovação de nenhuma falta, né, ele não tivesse falta ao serviço. Então, a cada 5 anos de serviço, ele ganhava 3 meses de licença. Seria como se fosse um período de férias mais prolongado. Essa licença ela não existe mais hoje, ela foi revogada e substituída pela licença capacitação. Existem basicamente duas diferenças entre a licença prêmio e a licença capacitação. A licença prêmio era de fato um direito subjetivo do servidor e ele não tinha que fazer qualquer comprovação de atividade de interesse público. Era realmente um período prolongado de férias. A licença capacitação deixa de ser um direito subjetivo porque ela é concedida conforme juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. E, além disso, o servidor público tem que comprovar que durante esse período ele vai participar de algum curso de capacitação, tá? Mas esse não é o ponto que nós estamos debatendo aqui. O que eu quero mostrar para vocês, então, é que até então nós tínhamos esse direito para os servidores públicos federais. O parágrafo 2º do dispositivo, na redação original, então falava assim, ó, os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer serão convertidos em pecúnia em favor de seus beneficiários da pensão. Em outras palavras, o servidor adquiriu o direito para gozar da licença-prêmio, mas antes de gozar desse direito, ele faleceu. Isso vai ficar um benefício, que quem vai receber são os seus beneficiários, né? Vai ficar um valor convertido em dinheiro, basicamente, na redação. Esses dispositivos foram revogados pela Lei 9527, e lá, ainda na própria Lei 9527, existia a seguinte regra: os períodos de licença-prêmio adquiridos na forma da Lei 812 até 15 de outubro de 1996 poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeitos de aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996. Porque o que acontece aqui é que a licença deixa de existir, mas o servidor que já preencheu aos requisitos legais, já atendeu aos requisitos legais para gozar dela, tem o que a gente chama de direito adquirido. Então, assim, a licença não existe mais. Eu não vou adquirir novas licenças. Mas aquilo que eu já adquiri e ainda não gozei, eu posso gozá-la, tá? Então, eu posso usufruir desse direito, ou então eu posso utilizá-la para a contagem em dobro para efeitos de aposentadoria. Então, se eu não gozar, esse período de 3 meses, para fins de aposentadoria, seria contabilizado como se fossem 6 meses, né? Contagem em dobro para efeitos de aposentadoria. Ou, alternativamente, ainda converter ele em pecúnia, converter em dinheiro, caso o servidor venha a falecer antes de gozar desse direito. Pois bem, agora vamos colocar aqui uma situação hipotética para entender o julgado do STJ. João se aposentou como servidor público federal. Ao longo do período de serviço, ainda sob a vigência da redação original do artigo 87 da Lei 812, João preencheu os requisitos para gozar de licença-prêmio por assiduidade. Ocorre que, 1. Ele não gozou da licença. 2. Para fins de aposentadoria, o período da licença-prêmio não foi contado em dobro. Então, ele nem gozou, nem contou em dobro. Se a gente pensar,
A gente vai pensar o seguinte, professor, se ele não gozou e nem contou em dobro, vai converter em pecúnia. Mas pensa comigo, a redação original da Lei 812 fala que vai converter em pecúnia no caso de falecimento. Não fala se o servidor for para a inatividade. Esse que é o ponto, essa que é a controvérsia a ser debatida pelo STJ. Então o STJ, na verdade, quis debater duas questões. João, faz jus à conversão em pecúnia dessa licença por ele não gozada nem contar em dobro para fins de aposentadoria? Lembre-se mais uma vez, não se trata de falecimento, se trata de aposentadoria. Na literalidade não existe essa previsão na Lei 812. Segunda pergunta, caso a resposta seja positiva, ele faz jus à conversão em pecúnia. A percepção desse valor depende ou não de comprovação por parte de João de que a não fruição ou a contagem em dobro da licença-prêmio decorreram de interesse da administração pública. Afinal de contas, por que ele não gozou desse direito? Foi por causa da necessidade do serviço ou foi por uma mera opção dele? Nós temos que analisar essa questão. Eu já adianto as respostas para vocês. Primeiro, o João faz jus à conversão da licença-prêmio não gozada nem contada em dobro, então ele faz jus a converter isso em pecúnia, e a percepção desse valor independe de comprovação de que a licença-prêmio, comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço. Ele não precisa fazer essa comprovação, tá? Então vamos começar a analisar então aqui os casos, né? Então eu já trago aqui para vocês um resumo inicial e depois eu vou trazer um resumo mais completo. A licença-prêmio por assiduidade foi revogada pela Lei 812. Os períodos já adquiridos, né, configuram o direito adquirido quando da revogação da licença-prêmio, e eles podem ser usufruídos pelo servidor, contados em dobro para efeito de aposentadoria e convertidos em pecúnia no caso de falecimento. Isso aqui eu estou só na literalidade, depois a gente vai avançar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos fazer uma breve explicação a respeito desse tema. Primeiro, expressamente, a Lei 812, ela somente iria permitir a conversão em pecúnia no caso de falecimento do servidor. Tá? Essa é a primeira regra. Então, o que o STJ foi definir? Primeiro, o servidor público federal possui ou não o direito de obter a conversão em pecúnia da licença-prêmio por ele não gozada e nem contada para fins de conversão? Já vimos que sim. Caso afirmativo, definir-se a referida conversão em pecúnia estará condicionada ou não à comprovação pelo servidor de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreram de interesse da administração pública, né? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Apesar de a legislação fazer referência de que a conversão em pecúnia vai ocorrer apenas no caso de falecimento, é possível que o servidor inativo, né, como por exemplo o servidor aposentado, peça, né, em juízo a indenização pecuniária relativa aos períodos adquiridos da licença-prêmio e que ele não utilizou para fins de usufruir do direito, nem para fins de contagem em dobro para a aposentadoria. Qual que é o fundamento básico aqui? A vedação ao enriquecimento ilícito da administração pública. Veja, a administração pública tem um benefício e não paga por esse benefício. Isso nós chamamos do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do poder público, né? O próprio STJ ele acaba citando alguns precedentes, né, em que ele coloca o seguinte: foge à razoabilidade que o servidor seja tolhido de receber compensação pelo não exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional, e de outra parte permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário. O que acontece? Se ele morresse, o herdeiro recebe, mas se ele não morrer, ele não recebe. Consegue perceber que falta razoabilidade? Ora, se fosse o caso de falecimento, os meus herdeiros farão jus. Então por que no caso de não falecimento eu também não possa perceber esse benefício? Então a gente já vai trazendo aqui um fundamento, nós já vamos construindo uma linha argumentativa para justificar o pagamento desse benefício. O STJ também cita uma decisão do STF, fixada em repercussão geral, em que ele diz o seguinte: é devida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta de rompimento do vínculo com a administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da administração pública. Em outras palavras, o seguinte: o próprio STF já falou o seguinte: se houver alguma hipótese em que o servidor tem um direito, mas ele não pode mais gozar desse direito, seja porque ele faleceu, seja porque ele se aposentou, seja porque não existe mais vínculo com a administração pública, por exemplo, o servidor foi exonerado, ele faz jus que esse benefício seja convertido em pecúnia. Ele não pode mais gozar de férias, por exemplo, porque ele foi exonerado ou porque ele se aposentou. Mas ele tinha esse direito, então vamos convertê-lo em pecúnia, convertê-lo em dinheiro a título de compensação, tá? O próprio STJ, entretanto, deixou claro
que esse debate aqui versava sobre uma situação que o servidor público já se aposentou. Não estamos debatendo ainda uma situação que o servidor ainda está na atividade, porque se ele ainda está na atividade, é possível que ele ainda goze desse benefício, tá? Além disso, né, nós vamos saber o seguinte. Eu já sei que ele faz jus ao benefício, mas ele precisa comprovar de que ele não usufruiu do serviço em virtude de interesse da administração pública? Ou de forma até mais específica, ele precisa comprovar que ele fez o pedido do benefício, mas a administração não lhe concedeu tal benefício? Eu atendi aos requisitos para gozar da licença prêmio por assiduidade. Eu apresentei um requerimento e a administração pública não me deferiu o pedido sob o argumento de que estava precisando que eu trabalhasse. Existe nessa hipótese uma demonstração de que a não fruição do direito decorreu de necessidade do serviço. Agora vamos pensar o outro lado. O servidor sequer apresentou o requerimento. O servidor não comprovou em juízo ou perante a administração pública que ele fez o requerimento desse serviço. E aí, no momento que ele se aposenta, a administração pública alega o seguinte: olha, eu só não concedi o benefício para ele porque em nenhum momento ele fez o requerimento. Não foi por necessidade da administração pública, mas por mera conveniência do servidor. O que o STJ falou a respeito dessa situação? Ele fala assim, ó, desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço, já que o não afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Quem tem que ficar controlando, quem tem a possibilidade de exercer o controle, é a administração pública. Então, por isso que a administração pública tem que chegar para o servidor e falar o seguinte: ô fulano, você tem que gozar dessa licença-prêmio por assiduidade. É ela que tem que fazer, e não o contrário. Não é o servidor que tem que ficar pedindo para poder gozar do direito. Caso ele não tenha gozado desse direito, pesa a favor dele a presunção de que ele não gozou do direito em virtude da necessidade da administração pública. Portanto, olha só o que fala o STJ. A inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne a aptidão, por si só, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre das circunstâncias do servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada da licença. Diante do contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado. Então não é o servidor que tem que comprovar qual foi o motivo pelo qual ele não gozou dessa licença. Eu não preciso comprovar que eu não gozei da licença em virtude de necessidade do serviço. Por fim, olha só que ponto interessante. Caberia à administração pública, na condição de detentora de mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição de licença-prêmio antes de sua passagem para inatividade. O setor de recursos humanos tinha que bater assim para o servidor e falar: ó, fulano, antes de se aposentar você tem que gozar dessa licença-prêmio aqui. Porque se o serviço não fizer isso, o servidor vai ter direito à conversão em pecúnia. Por fim, só para fechar, né, também cumpre pontuar a inexistência de previsão legal estipuladora de prazo para o exercício do direito em questão. A Lei 812, na redação original, não falava, ó, você tem que gozar dessa licença em X anos, né? Portanto, se reconhece a legalidade da conversão em pecúnia daquele benefício. O direito está fundado na responsabilidade objetiva da administração pública, né? Afinal de contas, a administração pública tem responsabilidade objetiva dos prejuízos causados a terceiros, e nesse caso, não cabe ao servidor comprovar de que ele não gozou por necessidade do serviço, já que a responsabilidade do poder público é objetiva. Bem assim do princípio que veda o enriquecimento sem causa da administração pública. Vamos fazer um resumo, então, do que nós vimos aqui, e aí você fica preparado para qualquer questão de prova acerca desse assunto. Primeiro, a licença-prêmio por assiduidade foi revogada na Lei 812, ela foi substituída pela licença capacitação. Os períodos já adquiridos constituem o que a gente chama de direito adquirido no momento que houve a revogação da licença-prêmio. Por isso eles podem ser usufruídos pelo servidor, aqueles que já adquiriram o direito, contados em dobro para efeito de aposentadoria, convertidos em pecúnia no caso de falecimento, conforme expressamente prevê a legislação, ou de transferência para inatividade, como por exemplo a aposentadoria, conforme tema 1086. No caso de inatividade, a percepção do valor em pecúnia independe, ou seja, não preciso comprovar que houve a apresentação de um requerimento pelo servidor na época, da comprovação por parte do servidor de que a licença não gozada ocorreu por necessidade do serviço, e o fundamento disso, né,
decorre da vedação e enriquecimento sem causa e também da responsabilidade objetiva do Estado. Vimos como é um tema que de fato era um tema mais complexo e por isso exigia da gente uma análise um pouquinho mais pormenorizada, mas agora você consegue fazer a leitura desse dispositivo e é um tópico que eu acredito que deva aparecer em questões de concurso público quando você tiver a cobrança da Lei 812, da interpretação do artigo 87 da Lei 812, especial a FGV, que vem cobrando muita jurisprudência. É importante você ficar antenado com essa redação fixada pelo STJ em tema repetitivo, tema 1086. Quem sabe aí um tema para aparecer nos próximos concursos, como por exemplo da Receita Federal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também, oportunamente, fazer a sua inscrição. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.